Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegamos a mais uma aula do nosso curso Técnico em Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que prestigiam esse canal, que colaboram no compartilhamento e na divulgação do mesmo. Quero pedir também àqueles que, porventura, queiram ajudar o canal, tá aí o QR Code, faça um Pix, qualquer valor. E vamos à nossa aula de hoje, que é a aula número 16, onde nós vamos continuar falando sobre peneiramento e, nesta aula, vamos direcionar o foco para peneiras vibratórias. Então vamos lá, meus amigos. Peneiras vibratórias. O que são peneiras vibratórias? Como é que elas se caracterizam? Ou seja, o movimento vibratório ele é caracterizado por impulsos rápidos normais à superfície de uma pequena amplitude. Então, você tem uma amplitude, esse impulso em torno de 1,5 a 25 milímetros, em alta frequência, que vai de 600 a 3.600 movimentos por minuto, sendo produzidos por mecanismos mecânicos ou elétricos. Então, nessa foto vocês estão vendo aí, tem um motor de acionamento, as correias, e aonde está esta setinha aí, está o mecanismo que faz com que a peneira vibre. As peneiras vibratórias elas podem ser divididas em duas categorias. E quais são as categorias, cara? A de movimento vibratório retilíneo, ou praticamente retilíneo, tá? Num plano normal à superfície, também denominadas de peneiras vibratórias horizontais, e aquelas que o movimento é circular ou elíptico. Neste mesmo plano, elas são chamadas o quê? Peneiras vibratórias inclinadas. E continuando, nós temos o quê? As peneiras, o uso mais frequente delas é em mineração, sendo muito empregadas em circuito de britagem e preparação de minério para os processos de concentração. Então, é uma próxima etapa que nós vamos ter, seguir aí nas aulas, inclusive na aula 18, nós já vamos começar a ver alguma coisa falando sobre concentração. Tá? A capacidade dessas peneiras, ela varia em torno de quanto? De 50 a 200 toneladas por metro quadrado, por milímetro de abertura em 24 horas. E aqui nós temos aí, ó, nós falamos anteriormente sobre movimento linear e movimento circular. Então, pela foto aí é bem claro, um movimento linear você tem as peneiras praticamente na horizontal. Então, a forma como o material passa sobre a peneira é esse desenho aqui da direita aí que vocês estão vendo, detalhe. Já na peneira inclinada, ou seja, de movimento circular, tá? O movimento da partícula sobre a peneira é como essa imagem aí à esquerda. Então, é como se ela fosse fazendo círculos, ela dando cambalhotas em cima da tela da peneira. E a eficiência do peneiramento? O que é isso, Cássio? O que é eficiência do peneiramento? Nada mais é que a relação entre a quantidade das partículas mais finas que a malha deixa passar e a quantidade total delas presentes na alimentação. Então, a eficiência do peneiramento, ela normalmente deve situar-se entre 80% a 90%. Então, ao lado aí nós temos a fórmula para o cálculo da eficiência, aonde nada mais é do que a eficiência, o P é um material passante, o A maiúsculo é a alimentação e o A minúsculo é o percentual de material menor que a malha de alimentação. Muito bom, Cássio. Como é que eu vou ver isso aí? Como é que eu vou saber isso? Boa pergunta. Tá? Por isso que eu falo com vocês. Acompanhe esse curso que eu vou procurar trazer o maior número de detalhes aqui para vocês ficarem expert em mineração. Técnico profissional de mineração, ele tem que ter um conhecimento amplo para ele poder atuar com
propriedade em qualquer área, em qualquer setor que ele esteja trabalhando. E como é que eu faço o dimensionamento desses equipamentos, Cássio? A seleção das peneiras, primeiro, tem que ser feita em função de características do material, tipo de serviço que ela vai se prestar. Tá? Então, apesar de serem peneiras praticamente iguais, tá? Existem alguns detalhes que diferenciam umas das outras em função do material com a qual vai trabalhar. Tá? Eu dimensionei esse equipamento significa calcular o quê? Dimensões da sua superfície em função da capacidade requerida, ou seja, da quantidade de material com características e condições determinadas que deve passar pelo equipamento por um tempo determinado hora. Ah, cara, muito bom. Então, eu, como técnico em mineração, eu vou ter que calcular e dimensionar esse equipamento. Não. Você vai chegar lá, a peneira já está instalada no lugar lá. Mas suponhamos que a sua empresa esteja crescendo devido ao seu brilhante trabalho, né, na operação. E ela resolve ampliar a instalação e vai colocar mais uma linha de peneiramento. Aí entra o seu conhecimento. Aí você vai ter que calcular para dimensionar de forma correta e adequada qual a melhor peneira que vai atender a sua necessidade, a necessidade da empresa. Então, no caso de peneira, tem duas condições independentes que devem ser atendidas. A primeira delas, nada mais é que área da tela. E a segunda, a espessura do leito. Dúvidas? Deixa aí nos comentários, meus amigos. Inclusive, se quiserem ajudar o Carlão aqui a ver o alcance dessas aulas, deixe também a cidade ou o estado de onde vocês estão assistindo. E vamos em frente. Então, para uma grelha, nós falamos de grelha na aula passada, eu mostrei para vocês, exemplo e tal, onde você só tem o quê? O afastamento livre entre as barras, tá? Esse aí é que vai determinar o tamanho máximo da partícula que atravessa. Já nas malhas com abertura quadrada ou retangular, a definição é dada por quê? Pela largura máxima. E aí tem um detalhe, o fato de ser quadrado ou retangular tem pouca influência, tá? Porque a malha retangular ela é colocada normalmente para compensar a perda da área real de passagem pela inclinação dos equipamentos de peneiramento. Embora também, como eu citei na aula anterior, às vezes seja para atender a forma lamelar do material. E as dimensões máximas mencionadas anteriormente, então quem assistiu à aula passada todinha, vai lembrar do que eu falei. Tá? Essas dimensões, elas não são reais. Por quê? Uma partícula de tamanho A pode não passar através de uma abertura A. Eu falei isso aí e mostrei para vocês. Se você tem uma tela de 2 polegadas e as suas partículas de 2 polegadas, provavelmente elas não vão passar. Assim, em uma abertura A, só irão passar partículas Ka. Ka, cara, que caramba é esse? É aquele carrinho da Ford? Não, não é aquele carrinho da Ford, não. Esse K é um fator de redução. Então ficou parecendo aí que eu estou fazendo propaganda da Ford, mas não estou não. O Ka vai ser o tamanho da abertura, tá? Multiplicado por um fator de redução. E esse fator de redução, tá? Se você tem ele entre 0 a 0,5, as partículas passam livremente. De 0,5 a 0,85, as partículas passam, mas com uma determinada dificuldade, tendo essa aí a fração crítica de separação. Então, esse detalhe, meu amigo, você que é profissional, técnico, está lá na frente, esse detalhe cabe a você observar. Se você está tendo a abertura do seu britador ou do seu rebritador, uma determinada medida, compatível com a tela que você tem no primeiro deck da sua peneira, e você está tendo uma quantidade muito grande de oversize, dá uma olhada se você não está muito próximo aí da fração crítica. Nesse caso, o melhor é o quê? Regular
a abertura de saída do britador ou do rebritador. Então, 0,85 e 1, se o K estiver entre esses valores, o material praticamente não passa. Atenção, tá? Eu falo com vocês, atenção em detalhes. Por quê? A manta dos britadores, dos cones, dos rebritadores, a da mandíbula, ela desgasta. À medida que ela vai desgastando, essa abertura vai aumentando. A partir da hora que a abertura vai aumentando, esse material passante vai talvez ser o quê? Um gargalo na peneira, porque ele vai aumentar a quantidade de oversize e você não quer isso. Então, a sincronia de observação entre o oversize da sua peneira e a saída dos britadores ou rebritadores é muito importante. Aí é trabalho técnico. Você está sempre atento ali e, para isso, você tem relatórios e números, e nós vamos falar na próxima aula sobre curvas granulométricas. Vou ensinar vocês a fazer o cálculo, a fazer uma planilha, um gráfico de curvas granulométricas na próxima aula. E aí, meu amigo, isso é trabalho técnico, tá? Não é ficar debruçado lá olhando a peneira achando a coisa mais bonita, não. É você estar atento. Opa, o oversize está maior do que deveria, está maior do que ontem. O que aconteceu? E olha nos pontos chaves, que é abertura do britador, abertura do rebritador. Talvez, se esse oversize estiver maior no segundo deck, talvez tenha furo na peneira. Então, essa observação ela é importantíssima. Isso é trabalho técnico. E quais são os dados necessários, cara, para a seleção e dimensionamento dos equipamentos de peneiramento? Partindo-se do princípio que eu faço um bom trabalho e a minha empresa vai ampliar. Ou partindo-se do princípio que eu trabalho em uma empresa prestadora de serviço que cria projetos para outras empresas de produção mineral ou pedreira. Então, primeiro ponto é característica do material a ser peneirado. Você tem que conhecer densidade, tamanho, massa da alimentação, distribuição granulométrica, forma das partículas, se tem umidade ou presença de materiais argilosos. Por quê? Porque tudo isso influencia. Né? Muitas vezes você vai adquirir um determinado tipo de peneira e o seu material tem um comportamento que não vai ser o comportamento adequado que você espera para essa peneira. Então, atenção a esse detalhe. Segundo é a capacidade. Eu vou comprar aquela que é mais barata, tá? Só que você produz muito e aquela é pequena. Então, vamos adequar capacidade. Taxa de separação de produto. Eu quero ter 4 produtos na minha peneira, mas aí eu compro um de 2 decks. É, é. Se você quer 4 produtos, ela tem que ter, no mínimo, 3 decks. Correto? Eficiência que você deseja para essa peneira e o tipo de serviço que ela vai utilizar também. Se ela vai lavar, se ela vai ser uma peneira de classificação intermediária ou se é uma peneira de classificação final. Então, em pedreira é muito comum você ter 2 linhas de peneiramento, onde você tem uma classificação intermediária para uma determinada linha e uma classificação final para uma segunda linha. Aqui nós temos um exemplo de análise granulométrica. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse exemplo agora, porque a próxima aula nós vamos fazer um trabalho muito grande sobre isso. Mas para vocês terem uma ideia e já começarem a pensar aí e bolar alguma coisa que possa vir ajudá-los a entender melhor. Aí, o que você tem na primeira coluna lá em cima? A peneira, o tamanho das peneiras, e aí nós temos o quê? Tamanhos e laboratório, porque dificilmente você vai conseguir fazer isso na planta. Você vai ter que coletar um material. Lembra que eu comecei o curso falando de amostragem? Muito bem. A importância da amostragem vai se refletir aí. Você tem que coletar uma amostra significativa
levar essa amostra ao laboratório e no laboratório você vai fazer o estudo da granulometria da peneira e vai fazer a sua curva granulométrica. Então aí você tem como exemplo aí, ó, uma, duas, três peneiras, 6 telas, tá? E o fundo. O fundo é aquele que vai pegar o material passante de todas elas aí. Um exemplo, ele tem uma massa retida total de 5.000 gramas, ou seja, 5 quilos, então você não vai levar um caminhão lá de 50 toneladas para fazer um teste laboratório. Você pega uma fração significativa do material para fazer esse teste. Aí você vai ter massa retida, massa passante, porcentagem retida e a porcentagem retida acumulada. Então, os detalhes nós vamos ver na próxima aula. Inclusive, meus amigos, vai ter alguma coisinha de Excel lá para vocês criarem a planilha e o gráfico. Aí um exemplo aí de um gráfico onde tem-se o retido acumulado em relação ao tamanho da partícula. Aqui nós temos um outro exemplo, que é uma curva de distribuição de tamanho, tá? Onde você tem aí 3 distribuições diferentes com o mesmo valor médio e a mesma faixa de tamanho. Então, são coisas, próxima aula também nós vamos ver isso aí. E aqui, ó, um exemplo aí, você pode ter curva granulométrica de vários tipos, tamanho de partícula, uma série. Isso aqui eu tirei lá no Google, lá, se vocês digitarem no Google lá, curva granulométrica, vai aparecer mais de 1.000. Certo? Então, só para ilustrar essa aula, exemplificar, e você tem vários tipos de gráfico, vários tipos de acompanhamento do que está acontecendo realmente na sua mina com os dados que você coletar em campo. E agora eu quero agradecer você que chegou até aqui e a próxima aula vai ser análise granulométrica. Até a próxima, meus amigos. Muito obrigado.